Bem-vindos a mais uma emissão do Diário do Sul Desporto. 4 meses depois, o Juventude de Évora voltou a festejar uma vitória no estádio Sanches de Miranda. O Juventude venceu o Castrense por 3-1, conseguiu a sua segunda vitória da época em casa e aproveitou os empates da União do Otomor, Moura e Atlético de Reguengos para se aproximar dos primeiros lugares. 4 meses depois, o Juventude de Évora festejou no Sanches de Miranda, diante do seu público, uma vitória no Campeonato Nacional da Terceira Divisão, Série F. A formação azul e branca apenas contava com uma vitória em casa esta época, mas este domingo regressou às vitórias à custa do Castrense, quem bateu por 3-1. Foi uma tarde pouco inspirada e de brindes no Sanches de Miranda, com o Juventude a superiorizar-se no primeiro tempo, com um golo de bola parada apontado por Leleco e um autogolo de um jogador do Castrense. Uma primeira parte que valeu sobretudo por estes 2 golos. Ao intervalo, a vantagem de 2 golos para os eivorenses dava alguma tranquilidade para os segundos 45 minutos, mas o Castrense entrou disposto a mudar o rumo do jogo e apareceu mais afoito no meio-campo azul e branco. O jogo foi mais dividido e as duas equipas estiveram perto de marcar. Primeiro, Valnei, de cabeça, permitiu uma defesa por instinto de Candeias, na sequência de um pontapé de canto. Na resposta foi o Castrense, quem esteve perto de reduzir a desvantagem. Contudo, Candeias acabaria por ficar ligado à história do jogo, quando num erro inacreditável meteu a bola nos pés de Cocorá, que com o chapéu à medida fez o 3-0. Mas o Juventude também contribuiu para esta tarde de brindes e numa perda de bola junto à sua área, permitiu que o SUF reduzisse para os baixo-alentejanos. Vitória justa de Juventude sobre o Castrense por 3-1, onde a vitória foi melhor que a exibição. Era uma vitória que procurávamos já há algum tempo, é a nossa segunda vitória em casa, por incrível que pareça, onde o Juventude normalmente é sempre muito mais forte, é na sua casa. Uma vitória que já procurávamos há 4 meses e hoje aconteceu e por tudo aquilo que fizemos acho que nos assenta na perfeição. Nós já não dependemos só de nós, neste momento o que nós pensamos é jogo a jogo. Dependemos já de terceiros, jogo a jogo, que é para quando a série der a volta e os pontos ficarem por metade, nós estarmos o mais próximo possível para continuarmos a poder discutir a subida da divisão, os lugares cimeiros, que é isso que nós nos propusemos no início da época. Uma partida difícil, não foi um bom jogo, uma primeira parte sobretudo muito passiva das duas equipas. Acabámos nós por sofrer 2 golos infelizes, um primeiro uma bola parada, mérito obviamente do adversário, e o segundo um autogol estranhíssimo. A segunda parte penso que houve mais jogo, falando por nós, tivemos mais volume, tivemos capacidade de ter bola, de chegar à parte ofensiva com algum perigo, mas não materializámos em golos e isso é determinante. Foram estes então os resultados da 18ª jornada da Série F da Terceira Divisão. União de Montemor 1, Vasta Gama da Vidigueira 1, Aljustralense 0, Sesimbra 0, Esperança de Lagos 1, Lusitano de Vila Real de Santo António 0, Atlético de Reguengos 0, Moura 0, Juventude de Évora 3, Castrense 1 e Lagoa 1, Monte do Trigo 1. Na classificação, a União de Montemor continua a comandar com 44 pontos, seguido do Moura com 42. Quanto às restantes equipas alentejanas, o Atlético de Reguengos é agora 4º com 36, 5º lugar para o Juventude de Évora com 27, 7º Vasta Gama da Vidigueira com 21, também com 21 no 8º lugar está o Aljustralense, o Monte do Trigo subiu agora ao 10º lugar com 16 pontos e o Castrense desceu para o 11º com 15 pontos. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Évora, o Lusitano de Évora não conseguiu dar seguimento à onda de vitórias e foi parado no Campo Estrela pela equipa sensação da prova, o Cortiço, que empatou a 1 golo e ocupa a 3ª posição na tabela classificativa. Ainda assim, os eivorenses somaram mais um ponto à sua liderança, pois contaram com a derrota do Luso-Morense em São Romão por 3-2. Num campo impróprio para a prática de qualquer modalidade esportiva, Lusitano e Cortiço, 1º e 3º da tabela classificativa, defrontaram-se no velhinho mas histórico Campo Estrela para mais uma ronda da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Évora. Jogo incaracterístico, com a bola a andar muito pelo ar e muito tempo fora das 4 linhas. Ressentiu-se mais a formação eivorense, que mais rápida e evoluída tecnicamente, nunca conseguiu impor o seu jogo. O Cortiço ambientou-se melhor ao estado do terreno e com o futebol direto conseguia chegar com algum perigo junto à área lusitanista. Neste lance, o Lusitano teve numa só jogada 3 excelentes oportunidades para chegar ao golo, mas a pontaria dos seus jogadores estava direcionada para outros alvos. Os golos apenas surgiram na segunda parte, com os visitantes a inaugurarem o marcador e o Lusitano a lograr igualdade já no período de compensação. Um resultado que, apesar de tudo, acaba por não desagradar às duas equipas, dadas as incidências da partida. O Cortiço somou 1 ponto no campo do líder e o Lusitano aumentou mesmo a sua vantagem em relação ao segundo classificado, uma vez que o Luso-Morense perdeu em São Romão por 3-2.
Sabíamos de antemão que tínhamos uma deslocação extremamente difícil aqui a Évora. Quando aqui chegámos, deparámos com um campo em paupérrimo estado. Difícil para as duas equipas. No entanto, penso que a minha equipa bateu-se bastante bem. Conseguiu, em grande parte do jogo, controlar o setor ofensivo da equipa do Lusitano. Tivemos a vencer até meia hora do fim e o Lusitano chegou à igualdade já depois do minuto 97, que o árbitro tinha de 7 minutos de desconto, e no último lance do encontro fez o gol do empate. Penso que pode-se dizer que o resultado pode ser justo, no entanto tenho que dar os parabéns à minha equipa, que esteve bastante bem. Perspectivava-se um contexto difícil, o Lusitano a receber na 17ª jornada as Fazendas do Cortiço na sua melhor série pontual. Mas o que é certo, e tenho que desde já e em primeiro lugar louvar estes rapazes, estes miúdos que fizeram um jogo excelente, porque a competência que eles colocaram em campo e as aprendizagens que eles têm tido ao longo deste processo da construção de uma nova equipa do Lusitano, em condições normais, e digo em condições normais, seria um campo minimamente praticável. E uma equipa adversária que viesse também preocupada em disputar o jogo, o que não aconteceu, veio preocupada em empatar ou não perder. Resultados deste fim de semana: Valenças 1, Outeiro 2, Alcaçovense 0, Canaviais 0, São Romão 3, Lusomorense 2, Santana 1, Aldiense 2, Corval 3, Brotense 5, Gesteira 0, Arcoense 3 e Lusitano de Évora 1, Cortiço também 1. Na classificação, o Lusitano de Évora comanda com 42 pontos, o Lusomorense tem 36. No terceiro lugar está o Cortiço com 32, quarto lugar Arcoense com 30, quinto Canaviais 29, sexto Outeiro com 25 e no sétimo lugar o Santana com 24 pontos. Vamos agora dar uma espreitadela à divisão de honra, onde as contas do título estão ao rubro, pelo menos com 3 galos para um poleiro. Redondense perdeu terreno no Escoral, mas Oriolenses e Sporting de Viana não facilitam e estão separados apenas por 2 pontos. Quadro de resultados: Cabrela 0, Sporting de Viana 1, Bencatelense 0, Lavre 2, Oriolenses 5, Parolivense 0, Borbense 1, Arraiolense 2, Santiago Maior 0, Portel 5, Escoralense 3, Redondense 1 e Estremoz 2, Calipolense 0. Na classificação, Oriolenses continua no topo com 39 pontos, seguido de perto pelo Sporting de Viana com 37, terceiro lugar para o Redondense com 32, quarto Lavre 31, quinto Arraiolense 29, sexto Parolivense com 28 e no sétimo lugar está o Cabrela com 28 pontos. No futebol de formação, no Campeonato Distrital de Júniores, os primeiros classificados encontraram-se este fim de semana para jogos muito disputados e equilibrados. Nos Canaviais, o líder Redondense venceu o vice-líder por 1-0 e aumentou a vantagem para a concorrência. Jogo grande no Campeonato Distrital de Júniores, com os 2 primeiros classificados a encontrarem-se nos Canaviais. Num jogo muito equilibrado, acabaria por ser um lance de bola parada que surgiria o primeiro e único tento da partida, com o capitão do Redondense, Tiago Paulo, a corresponder ao primeiro poste a um livre muito bem marcado da direita do seu ataque. Tiago Paulo, de pé direito, bateu sem hipótese o guarda-redes contrário. Ao intervalo, a formação redondense vencia por 1-0, mas o jogo estava aberto e os segundos 45 minutos prometiam. A equipa da casa entrou muito forte na segunda parte, com muita vontade de dar a volta ao jogo. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, os Canaviais tiveram uma grande oportunidade para igualar, mas com o guarda-redes redondense fora da baliza, a bola saiu ao lado, gorando-se uma excelente oportunidade para que tudo voltasse à estaca 0. A equipa do Redondense conseguiu sacudir a pressão e aos poucos foi-se libertando para o ataque, estando muito perto de aumentar a vantagem neste lance, com a bola a embater com estrondo no ferro da baliza, defendida pela equipa da casa nesta segunda metade. O empate talvez fosse o resultado que melhor assentaria neste jogo, mas a vitória não fica mal à formação do Redondense, que teve a arte e o engenho para finalizar com êxito uma das suas oportunidades para marcar. O Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais só se pode queixar de si próprio e da ineficácia no capítulo da finalização. Foi um jogo muito difícil, entramos um bocado com receio, sabíamos que era um campo muito difícil, os Canaviais, pelos resultados que tentaram fazer, e uma equipa madura, que eu tinha falado com a equipa, que é uma equipa muito madura. Eles entraram melhor que nós, ali os primeiros 30 minutos, muito melhor que nós. Eu sabia que se aguentasse a primeira parte, que se tornar mais fácil, que a minha equipa fisicamente é bom. E o bloco, a união que a gente tem, sabíamos que se fôssemos para o intervalo, mesmo empatados, sabia que dava a volta. Apareceu o golo, fizemos o golo num lance bom de bola parada, um grande golo,
Esse aqui foi o espírito de grupo que a gente tem, que é a mais-valia que a gente tem. Temos bons valores individuais, mas o grande valor que nós temos é o grupo, a equipa em si. Esse foi um jogo bem equilibrado entre as duas equipas. Na primeira parte não se notou tanto o ascendente, portanto foi equilibrado para as duas partes. Eles tiveram a sorte de fazer um gol numa bola parada, nós continuámos na procura do gol, não conseguimos. Na segunda parte entrámos com vontade de dar a volta à situação, tivemos 2 golos flagrantes isolados para fazer, não conseguimos fazer. A partir daí as forças não foram faltando, mas animicamente a equipa veio um bocado abaixo e pronto, e depois no final foi um bocado sofrido depois da expulsão, mas de qualquer forma acho que foi um bom jogo, bem disputado entre as duas boas equipas. Entretanto, o Juventude de Évora não aproveitou os deslizes de Canaviais e União de Montemor. No campo número 2 do Clube Aburense, o Juventude, quarto classificado à partida para esta ronda, recebia o Atlético de Reguengos e tinha a oportunidade de se colar ao segundo classificado. Mas o Atlético tinha outras ideias. O Juventude recebia o Atlético de Reguengos, separados por 5 pontos na tabela classificativa, com vantagem para os aburenses com 17 contra 12. Depois do desfecho do jogo matinal entre os 2 primeiros classificados e a derrota do União de Montemor em Vendas Novas, o Juventude de Évora, a jogar em casa, tinha a possibilidade de regressar ao terceiro lugar e encostar ao segundo, ocupado pelos Canaviais. A verdade é que a formação do Atlético de Reguengos esteve insuperável no capítulo da finalização e logrou uma vantagem gorda de 3 golos. O Juventude subiu então as suas linhas e encostou o adversário no seu último reduto, reduziu para 2-3 e acabou o jogo dentro da grande área dos visitantes. Mas a vitória já não fugiria aos reguenguenses, que assim diminuíram a desvantagem para o seu adversário para apenas 2 pontos na tabela classificativa. Pronto, foi um jogo bastante intenso, é sempre um derby, o Juventude Atlético de Reguengos é sempre um derby. Foi um jogo bem disputado, em que a minha equipa entrou muito bem no jogo, fez logo 2 golos. Depois ao intervalo é normal, baixámos um pouco, fizemos o terceiro, o Juventude acabou por reagir e depois com a expulsão do nosso jogador fez o 3-1 e o 3-2, pronto. E os últimos minutos do jogo foi aguentar o resultado, porque estes miúdos merecem por aquilo que trabalham, que se dedicam a isto. E as dificuldades que os clubes atravessam no futebol juvenil é imensa e eles merecem esta vitória. Foi um jogo interessante, foi um jogo disputado, desta vez até aos 94 minutos. Foi um jogo que de alguma forma não permeia o trabalho que nós temos vindo a desenvolver até agora. Aliás, a derrota é o resultado disso mesmo. É uma pena para o trabalho, para o empenho, para a dedicação destes jovens e também cortou um pouco, digamos que, a nossa missão das últimas jornadas. É a segunda derrota da primeira volta e não reflete em nada daquilo que foi o trabalho e que produzimos durante os 94 minutos de jogo. O Clube Bilhar Eiburense esteve envolvido em mais uma eliminatória da Taça de Portugal individual de carambola 3 tabelas, através dos jogadores Manuel Pratos e José Baião. Manuel Pratos ficou pelo caminho, José Baião segue em frente, terminando o seu jogo com uma fantástica entrada de 10 carambolas. A sala de jogos do Clube Bilhar Eiburense foi o palco dos encontros que colocou frente a frente os atletas eiburenses Manuel Pratos e José Baião, a José Aresto do Ginásio e Luís Campos do Real Massamá, respectivamente. Manuel Pratos, finalista vencido da edição da época passada, acabou por ser a maior desilusão desta eliminatória, pois a jogar em casa perdeu pela margem máxima 0-2, sendo muito afetado pelo facto de não ter fechado o primeiro set quando dispôs de 2 bolas e até relativamente de fácil execução para o conseguir. Quem não perdoou foi o seu adversário, que aproveitou a sua segunda oportunidade para vencer por 15-14 numa bola de bela execução. No segundo set, Manuel Pratos não conseguiu estar ao seu nível e foi presa fácil para José Aresto do Ginásio, que terminou o jogo com 15-6 e assim também a eliminatória a seu favor, com uma média de quase uma bola por entrada. Correu bem, podia ter, o primeiro set foi equilibrado, o segundo set eu joguei melhor que ele, calhou para o meu lado como tinha ter calhado para o lado dele, mas pronto, mas jogámos bem, ambos, fizemos uma boa média, quase um de média, quer dizer que cada entrada é média de 1000, mas pronto, jogámos muito bem. Foi um jogo difícil, um jogo que se definiu nos pormenores, decidiu-se nos pormenores, tive uma bola relativamente simples para acabar o primeiro set, não consegui, perdi por 15-14, e ele no segundo set jogou bastante bem. Isto são partidas a eliminar à melhor de 3 sets de 15 carambolas, portanto são partidas curtas,
Às vezes é preciso um pouco de chance. Ele acabou por ter essa pontinha de sorte, mas tem todo o mérito na vitória. Bem melhor esteve o outro atleta do Clube Bilhar Iborense no seu jogo contra Luís Campos, do Real Massamá. José Baião não deu qualquer hipótese ao seu adversário, vencendo pela margem máxima de 2-0, com um primeiro set já por si desequilibrado, onde venceu por 15-4 e proporcionou belas jogadas. Já no segundo set, o jogador iborense foi demolidor. Com o marcador desfavorável por 5-6, José Baião pegou no taco para jogar e não mais parou de o fazer até fechar o jogo e a eliminatória, com 15-6 numa fantástica entrada de 10 carambolas, deixando o seu adversário sem reação. José Baião realizou 30 carambolas em 25 entradas, dando uma média de 1,2 bolas por entrada, o que é notável. Acabou por se tornar um jogo fácil, embora o jogo de bilhar das tabelas seja uma modalidade bastante difícil, e mais ainda no jogo a setes, em que nem sempre o melhor jogador ganha, porque são jogos muito rápidos e por vezes acontecem surpresas. Mas felizmente, olha, os 2 sets correram bastante bem, acabei por fazer uma entrada com 10 carambolas, acho que foi ótimo, e acho que está o clube de parabéns, e está a Évora de parabéns e toda a gente. De jogos a sets e contacadas de 10 é quase praticamente impossível, jogou muito bem, não tive hipótese nenhuma. Fica para outra altura. Este segundo set, uma tacada de 10 bolas é complicado de ultrapassar. Acaba às 15 é complicado, nem tive hipótese, porque ele acabou de tacada, deu 10 e acabou, nem tive hipótese de ir à mesa outra vez. Na sua estreia em provas nacionais, a equipa feminina de basquetebol de sub-14 do Grupo Desportivo André de Rezende recebeu e perdeu com o Sporting de Farense por 24-74. As algarvias mostraram-se mais fortes física e tecnicamente e não tiveram problemas para vencer a partida. Contudo, nesta fase, para as eburenses, mais que os resultados, conta o seu processo de evolução. Continua a aventura da equipa feminina de sub-14 do Grupo Desportivo André de Rezende no Campeonato Nacional. Desta feita, a formação iborense recebeu e perdeu com o Sporting de Farense por 24-74. A competir pela primeira vez em provas nacionais, as jogadoras do Grupo Desportivo André de Rezende têm defrontado equipas constituídas por jogadoras mais velhas e experientes, o que lhes tem permitido conviver com outra realidade competitiva do basquetebol, aprender e evoluir, pois só jogando com os melhores se pode evoluir. Embora os resultados não tenham sido os melhores, as jovens jogadoras eburenses continuam a encarar cada jogo como uma excelente oportunidade para competir e nesta partida deu a réplica possível perante um adversário mais forte física e tecnicamente. Com uma defesa muito agressiva e subida, o Sporting de Farense não deu grandes possibilidades de jogar ao adversário e foi um justo vencedor. Parte delas estão no primeiro ano de basquete e, portanto, é muito importante esta participação no Nacional e, apesar de termos algumas derrotas, elas estão-se a bater bem e são umas heroínas porque estão a jogar com jogadoras que jogam há muitos anos e com muito mais experiência. Está a ser uma experiência que nos está a ensinar muito, porque as outras jogadoras têm muito mais experiência, mas mesmo assim temos melhorado jogo após jogo e acho que para o ano vamos ter muito melhor equipa. Falhamos imenso, ganhamos, mas não estamos totalmente satisfeitas. Temos de trabalhar muito, falhamos imensas bolas debaixo do cesto, para já para conhecerem a realidade também do basquetebol a nível nacional e não só a nível regional, que é o que tem acontecido, daí ser muito proveitoso este campeonato a nível nacional. Conseguimos uma vitória que foi o mais importante, não começámos muito bem, mas fomos melhorando ao longo do passar do jogo. Também a disputar em competições nacionais pela primeira vez estão os jovens atletas de sub-14 do Clube de Rugby de Évora. Depois da conquista da competição B, só com vitórias, os jovens jogadores eburenses vivem agora uma nova realidade na principal competição do escalão. Ainda assim, alcançaram este fim de semana a sua primeira vitória.
Depois da excelente prestação no Campeonato Nacional de Sub-14B, tendo alcançado a primeira posição só com vitórias, a formação do Clube Rugby de Évora passou a disputar a competição A deste escalão, onde as coisas têm corrido menos bem. Pela frente, os jovens évorenses, ainda com pouco tempo de prática da modalidade, têm encontrado equipas mais experientes e habituadas a estas andanças. Disputado em torneios triangulares, a formação évorense recebeu o Clube de Rugby de Santarém e a Académica de Coimbra. A primeira vitória nesta fase da competição foi alcançada contra os ribatejanos por 47-0. Depois, no segundo jogo, uma derrota frente à Académica por 21-5. Com o objetivo de formar, o CRE aposta nesta competição para dar traquejo e experiência a estes jovens, lançando-os assim nas competições nacionais. Cientes das dificuldades que vão encontrar nesta fase da competição, os jovens jogadores do CRE, agora mais motivados depois da vitória sobre o Clube de Rugby de Santarém, querem dar o seu melhor e alcançarem mais vitórias no futuro. A época tem-nos estado a correr. Na primeira fase tivemos uma fase muito boa, onde ganhámos os jogos todos no torneio B. Agora no torneio A tem-nos corrido um bocado mal, temos perdido os jogos todos. Mas hoje obtemos uma vitória, o que vai dar alguma moral à equipa, e penso que a partir de agora vamos ter jogos mais fáceis, teoricamente, onde vamos ter os melhores resultados. Começámos por estar na B, não tínhamos a certeza que a equipa ia dar resultados bons na divisão A, então optámos por começar na B, onde ganhámos todos os jogos e ficámos em primeiro lugar. Começámos agora com o Santarém, onde até foi um jogo acessível a nós, à nossa equipa. Nós temos muitos jogadores de primeiro ano, mas responderam bem e ganhámos uma vitória muito segura. Fizemos um grande jogo. É porque está a correr bem, como o meu colega já disse. Começámos na A, na B, peço desculpa, ganhámos tudo, fomos campeões e depois passámos, agora estamos na A. No handball, a equipa de juvenis do Évora Handball Clube não foi além de um empate diante do Lacobrigense de Lagos a 30 golos. Um resultado amargo para a equipa évorense, uma vez que o adversário se apresentou para este jogo apenas com 6 jogadores. A jogar com menos um, os algarvios tiveram um merecido prémio. Num jogo atípico e muito imprudente por parte da equipa do Évora Handball Clube, a formação évorense recebeu e empatou com o Lacobrigense de Lagos a 30 golos, em jogo a contar para o Campeonato Nacional. Atípico porque a formação algarvia compareceu para este jogo apenas com 6 atletas, ou seja, jogou todo o tempo de jogo com menos um elemento. No início da segunda parte, os évorenses conseguiram uma vantagem de 6 golos e depois adormeceram à sombra dessa vantagem, permitindo que o adversário conseguisse encostar novamente no marcador e passasse mesmo para a frente com 23-22. Até ao final do jogo, o marcador manteve-se sempre equilibrado e com o resultado em 30-30, o Évora não aproveitou o último ataque para alcançar a vitória. Prémio justo para os 6 heróis algarvios, castigo merecido para a sobranceria dos jovens évorenses, que não devem esquecer esta lição que o jogo lhes deu. Quando se quer, tudo se pode. Olhámos essencialmente em termos defensivos. Podíamos ter tido mais calma em termos atacantes, rodar a bola, ganhar tempo, rematámos pela certa. Não foi isso que fizemos, tivemos um período muito grande, essencialmente na segunda parte, em que não fizemos golo, e na segunda parte cada bola de ataque deles foi golo. Eles estavam um bocado ansiosos, muito ansiosos, com grande vontade de jogar e de ganhar, uma ambição muito grande. No futsal, a Associação Sou Jovem de Souzelo cimentou a liderança do Campeonato Distrital de Infantis ao vencer o Sport Lisboa e Évora por 4-2. Embora não treine esta modalidade, a formação évorense que pratica futebol 7 aproveita para dar minutos a todos os jogadores. O Sport Lisboa e Évora e a Associação Sou Jovem de Souzelo encontraram-se em Évora para mais um jogo do Campeonato Distrital de Iniciados de Futsal. A formação de Souzelo é a líder da prova e venceu a inexperiente equipa évorense por 4-2, num jogo que acabou por ser mais equilibrado que o esperado. A equipa do Sport Lisboa e Évora compete no Campeonato Distrital de Futebol de 7, mas entendeu disputar igualmente a prova de futsal para dar minutos aos atletas menos utilizados e proporcionar-lhes uma melhor evolução técnica.
Não foi por isso de estranhar a vantagem de 3 golos da Associação Sou Jovem, mas na segunda parte a equipa da casa deu excelente réplica e chegou a assustar quando reduziu para 2-3, mas depois de um desconto de tempo, o líder da competição voltou a marcar e fixou o resultado final em 4-2 a seu favor. Correu bem, ganhámos 4-2, como se viu no resultado, então acho que a minha equipa fez uma ótima exibição. Foi um jogo bem disputado pelas duas equipas. A minha equipa hoje ficou um bocadinho aquém, se calhar um bocadinho nervosos por jogarmos fora. Também estávamos desfalcados de 2 ou 3 jogadores, mas no fim, pronto, ganhámos, correu bem. Para as duas equipas acho que o Souzel teve uma primeira parte melhor, mas também equilibrámos a segunda parte com os 2 golos. Foi um jogo equilibrado, mas na segunda parte... Nós fizemos o jogo possível, nós também não treinamos o futsal, o Souzel é a melhor equipa, está mais rotinada neste jogo, nós treinamos só o futebol de 7, portanto eles foram os justos vencedores no jogo. O badminton é mais uma das modalidades praticadas na cidade de Évora. Não tendo o mediatismo de outras, a verdade é que o Clube de Badminton de Évora continua a proporcionar aos laborenses a sua prática e a ver aumentar o número de praticantes, devido às várias ações e eventos que têm levado a efeito. Ações na rua em março e o torneio luso-espanhol em julho são as que se seguem. Sem o mediatismo de outras modalidades de pavilhão, em Évora o Clube Badminton conta ainda assim com cerca de 40 atletas. 20 constituem o quadro de praticantes oficiais do clube e os outros 20 são crianças em idade escolar, agora a iniciarem a atividade ao abrigo do programa Jogar, uma parceria entre o clube e o município évorense. Se a nível nacional o panorama da modalidade não é muito animador, já no concelho as coisas são bem diferentes. O interesse pelo badminton tem crescido, prova disso é o aumento gradual do número de praticantes. Um interesse que se deve à forma ativa e empenhada como o clube tem promovido o badminton na área do desporto e no seio da sociedade, organizando e praticando em torneios e demonstrações. Bons exemplos são os 2 eventos que estão já agendados para os meses de março e julho. Durante o mês de março, o badminton vai sair à rua com a realização da 2ª edição da iniciativa Badminton nos Jardins Públicos de Évora, uma iniciativa direcionada para a cidade e para os évorenses. O objetivo é promover a sua atividade e captar novos praticantes e entusiastas. A iniciativa o Badminton nos Jardins de Évora é uma iniciativa que pretende essencialmente levar o badminton às pessoas. O badminton, como se vê, é uma modalidade de pavilhão e, portanto, muita gente não conhece a modalidade. E o que se pretende com esta iniciativa é levar o badminton aos jardins públicos da cidade de Évora. Permite-nos, por um lado, captar novas pessoas, portanto, levar que pessoas novas, jovens, crianças, experimentem o badminton, portanto, levar a experimentar essas pessoas e, por outro lado, captar pessoas que também aqui para os nossos treinos. Nesta edição, o Clube Badminton de Évora vai estar entre as 13 e as 5 da tarde nos jardins da Praça Joaquim António de Aguiar, em frente ao Teatro Garcia de Rezende, no dia 3, no Parque Infantil, no Jardim Público, no dia 10 e no Bairro dos Álamos, no dia 17 de março. Em julho, Évora recebe a 7ª edição do torneio luso-espanhol, já considerado um dos maiores eventos da modalidade e que contará com a presença de mais de 300 praticantes. Um torneio que é hoje o torneio internacional que mais participantes envolve em Portugal, envolve cerca de 350 atletas de todo o país e de Espanha. E é um evento que atrai as pessoas, a família do badminton a nível nacional. Pelo seu fair play, pela sua particularidade de ser também uma competição internacional aberta, onde, portanto, toda a gente, qualquer pessoa pode participar e portanto, é um evento que o clube começa a preparar com muito tempo de antecedência. E o Clube Badminton de Évora prepara assim 2 eventos, um já em março, pelos jardins da cidade, onde vão espalhar a modalidade no Jardim Público, no Jardim Teatro Garcia de Rezende ou até mesmo no bairro da Cruz da Picada ou dos Álamos, a angariar novos atletas um pouco por toda a cidade. Depois, nos dias 6 e 7 de julho, o torneio luso-espanhol, que traz geralmente mais de 300 atletas e que este ano traz também a equipa brasileira, onde começou a jogar Romário. Badminton a fechar esta edição. É com uma pena no ar que terminamos mais um programa do Diário do Sul Desporto.
Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 643891, a partir de todas as terças-feiras, ou na Radiotelefonia do Alentejo, em 103.2, terças-feiras ao meio-dia e quartas-feiras às 7 da tarde. Estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem. Fique com a Diário do Sul TV.